Entramos no mês de outubro de 2025. Você sabe o que isso significa? Que falta um ano para as eleições. Pois é, sinto muito ter de te lembrar isso, mas acho um assunto importante para a gente falar no vídeo de hoje. Vamos lá! Olá você, seja mais uma vez muito bem-vinda e bem-vindo aqui em mais este conteúdo no meu, no seu, no nosso canal do CEF. Nos ajude não apenas curtindo este vídeo, mas se inscrevendo em nosso canal para que possamos atingir a nossa meta de 2.000 inscritos. E contamos, claro, com o apoio da espiritualidade maior para que possamos ter serenidade e tranquilidade em lidar com o assunto de hoje. Que o nosso país, que o mundo se encontra atualmente muito polarizado, isso não é novidade. Na verdade, os motivos para a nossa bipolarização não faltam. Não é de hoje que é sempre essa sistemática de nós contra eles, eles contra os outros e assim por diante. Nos últimos anos, porém, inegavelmente com o impulso da internet, das redes sociais e com os chamados influencers, essa disputa entre direita e esquerda ganhou força e foco de toda a nossa sociedade. Nós passamos aí pelas últimas eleições, olha, não sei como, entrando em conflitos com pessoas que nem conhecíamos, criando brigas na família, no trabalho, com os nossos amigos, em todo lugar. E muitos adquiriram aí um viés fanático em prol daquele político ou daquela ideologia favorita. Hoje em dia nós temos Lula na esquerda, Bolsonaro na direita e tantos outros aí, políticos, personagens que vão surgindo, tacando cada vez mais gasolina nesse fogo. Mas cá para nós como espíritas, ou ao menos como pessoas que assumiram esse compromisso de se melhorar para seguir a doutrina de Jesus, nós temos aí, eu diria, a obrigação até de buscar pensar diferente. Ao menos, como eu disse no início, com mais tranquilidade e com mais racionalidade. E o que é isso? É pensar que a política no Brasil, ela está muito longe de ser tratada como ela realmente deveria. O fato dos políticos serem alçados como que estivessem em uma outra casta cria uma distância natural perante os seus eleitores. Aí a primeira pergunta que vem é: vale a pena se desgastar tanto para enobrecer um lado em favor do outro? Um político A em detrimento ao político B e assim por diante? Por que eu pergunto isto? Porque no Espiritismo nós aprendemos que Deus é uma inteligência maior, soberana, inatingível. E Ele não criou o mundo e tampouco nos criou sem o devido propósito. Aonde eu quero chegar? Quero chegar que nós, seres humanos, que detemos aí a chamada inteligência da Terra, não somos aí ou não temos aí o nosso corpo físico constituído de um lado esquerdo e um lado direito à toa. Nosso cérebro, órgão que comanda todo o nosso corpo, não é constituído de um hemisfério esquerdo e de um hemisfério direito igualmente à toa. Os animais da Terra, em sua maioria, não detêm ambos os lados também de forma aleatória. Em outras palavras, a esquerda precisa da direita e a direita precisa da esquerda. Porque a partir do momento em que nós fanaticamente erradicamos ou buscamos erradicar o outro lado, nós também desprezamos o melhor que aquele lado possui. A grande questão atualmente é que tudo foi elevado a um grau tão grande, tudo é tão drástico, tão dramático,
que fica realmente difícil pensar de forma racional. Mas este é, sem dúvida, um pilar fundamental da doutrina espírita. Buscar pensar além, encontrar motivos que não estão na superfície, se aprofundar nos mais diversos assuntos. Nós temos o total direito de termos antipatia pela pessoa pública XYZ. Isso é natural. Agora, encontrar em seu adversário, encontrar no outro polo alguém perfeito, que não vai errar, que tem propósitos divinos para com a sociedade, que busca todos os dias realmente fazer o melhor para os outros, aí, sinceramente, já é se iludir demais. É querer viver num mundo perfeito onde nós ainda estamos num grau de provas e expiações. E isto é algo que você sabe, nós falamos aqui de forma recorrente, não por acaso, porque o Espiritismo e Jesus deixa bem claro de que se nós estivéssemos no lugar do presidente da República, por exemplo, ou dos senadores ou dos deputados, nós faríamos, muito provavelmente, pior do que eles fazem. Nós iríamos privilegiar a nós mesmos e aos nossos. Nós iríamos fomentar o conflito que mantém-nos no poder. Nós iríamos dividir a massa para que possamos consolidar cada vez mais aqueles eleitores e para que possamos perpetuar justamente os nossos mandatos, seja pela nossa pessoa ou seja para os nossos filhos, netos e assim por diante. E uma coisa realmente que não falta é político fazendo carreira a vida toda. A corrupção, por exemplo, é algo que sempre existiu e é um sintoma clássico justamente do egoísmo, de privilegiar apenas a nós mesmos e aos nossos. Mas essa mesma corrupção, ela não se baseia apenas em dinheiro. Aliás, você sabe que existe uma coisa maior do que o dinheiro, mais forte? Pois é o poder. O poder de moldar as leis ao seu bel prazer, o poder justamente de determinar o que vai ou o que não vai ser feito. E é esse poder que é tão praticado, principalmente nos países subdesenvolvidos do mundo, incluindo o Brasil. É óbvio que a política aqui em nosso território tupiniquim, ela é feita para complicar. Termos muitos rabuscados, Brasília estar longe das principais capitais, a gente entra na internet para buscar informações sobre leis, sobre o que os nossos deputados estão fazendo e é extremamente complicado. Entender o diário econômico, então, nos telejornais, nossa, é um tormento. Isso não é feito por acaso. É feito com o propósito de distanciar-nos da política. Por isso que uma coisa que deve ser evitada no ano que vem é justamente fortalecermos essa polarização, esse conflito que não tem nada de racional. Brigarmos uns com os outros enquanto os políticos perpetuam o seu poder é uma atitude para lá de irracional e fanática. Muitos espíritas, ou ditos espíritas, aliás, conservam esses conflitos, alimentam essas brigas, até na própria casa espírita. Não é absurdo dizer de que muitos trabalhos foram dissolvidos em virtude desses conflitos políticos. E aí quem é favorecido? Ou melhor, quem é desfavorecido? Todos nós, principalmente aqueles que mais precisam. Destruirmos relacionamentos, rompermos laços de confiança que foram alvo aí de tanto trabalho para serem construídos apenas, e eu digo apenas em virtude do viés político,
do viés ideológico de uma eleição é um retrocesso ou uma demonstração da ignorância inata que está em nós. Havemos de ter muita vigilância, muita perspicácia e muita tranquilidade. E por que será que eu estou batendo nesse termo de estarmos tranquilos? Porque aquele que é turbulento, aquele que é nervoso, que é estressado, realmente dificulta a sua visão ao longo do horizonte. Quanto mais tranquilos e serenos estivermos, maior a possibilidade será de encontrarmos o caminho que precisamos encontrar, não apenas para crescer como nação, mas para melhorarmos esse relacionamento que hoje é muito deficitário entre eleitor e político. Começa, por exemplo, com um completo esquecimento de quem nós votamos nas últimas eleições. Fica fácil lembrar quem a gente votou para presidente, por exemplo. São poucos candidatos. Mas você sabia que quem mais pode interferir na sua vida, no seu cotidiano, são justamente os legisladores presentes desde as câmaras municipais até o Senado ou a Câmara de Brasília? Pois é, e são justamente eles que nós esquecemos em quem votamos. São justamente eles que, na hora da eleição, nós digitamos qualquer número, até do partido, e não buscamos, principalmente, fiscalizar. A fiscalização é a maior arma que nós, cidadãos, temos frente à política brasileira. Se nós queremos mudar o Brasil, se nós queremos melhorar quanto sociedade, nós devemos justamente fiscalizar mais. Nós devemos realmente ficar no pé daqueles que elegemos, cobrar que as promessas sejam cumpridas, cobrar que o discurso de uma campanha eleitoral seja cada vez mais realista e menos hipotética. E essa cobrança se faz no nosso dia a dia. Não é necessário, ao contrário do que muitos pensam, que toda a nação se una para cobrar. Não. Quando eu ou quando você começa a fiscalizar, ou ao menos procurar saber mais, procurar desmistificar esse vocabulário tão complicado que é a política brasileira, você está dando exemplo. Nós estamos juntos dando exemplo e trazendo conosco cada vez mais pessoas para abrir esse leque mental. A doutrina espírita, como dissemos, ela se preza pelo raciocínio. Ela se preza contrária ao fanatismo. Logo, se torna indispensável a nós, que nos autodeclaramos espíritas, entrar nessa onda energética de conflitos, entrar em brigas banais, fortalecer cada vez mais debates, cortes de internet, conteúdos que não vão nos levar a nada. Vão simplesmente fortalecer um lado em detrimento do todo. O que nós estamos rogando aqui é que possamos agir, dar o exemplo da serenidade, da pesquisa, da busca de nos melhorarmos como eleitores que somos, de cobradores de serviço que somos. Não entrar justamente nessa pilha, nessa fome que muitos têm em simplesmente deteriorar o lado adversário. Porque muitas vezes, como nesta, não há adversário. Nós somos todos beneficiados ou prejudicados pelo que os nossos políticos demandam. A nossa democracia, ela ainda é muito sutil, ela é muito frágil. E os nossos sistemas de controle são igualmente corruptíveis. Como isso se melhora? Buscando nos unir. Embora essa união, convenhamos, esteja aparentemente muito distante, ela só ocorrerá quando realmente nos unirmos pelos mesmos objetivos. E independente da ideologia política que está no poder, o que todos nós queremos são melhores meios de vida.
Queremos que os nossos impostos sejam melhores empregados nos serviços que mais precisamos. Queremos que os serviços mais básicos sejam cumpridos, que a comida possa chegar no prato em quem tem fome, que o saneamento básico chegue nas comunidades, nas periferias mais vulneráveis. Queremos que aqueles que são tão privilegiados possam ser mais responsabilizados pelos seus atos. Ora, isso não é comum a todos os lados? Então, por que nós não começamos esse nosso exemplo, esse nosso esforço de união na busca pelo comum, na busca daquilo que favorece tanto a mim quanto a você, independente do nosso lado ideológico? É apenas nos dando as mãos, é apenas nos unindo em prol de objetivos comuns que todos nós vamos sair ganhando, de que não só a política, mas a sociedade brasileira e a sociedade dos encarnados na qual fazemos parte pode melhorar. Então, o primeiro passo é deixar de lado a fervura que os debates inúteis nos convidam a participar e mantermos, por outro lado, a serenidade e o nosso papel, responsáveis por construir pouco a pouco a nação que queremos, assim como somos responsáveis por pouco a pouco construir o ser humano que nós queremos ser. Então, neste momento, eu convido a você para que possamos desde já nos unir nas nossas sinceras vibrações, onde juntos vamos pelo nosso pensamento, compartilhando os nossos ideais, de que a paz reine soberana sobre o mundo, de que possamos compartilhar mais, nos apoiar mais e assim buscarmos acalentar aqueles que sofrem. Que possamos rogar por um Brasil mais justo, uma nação mais fraterna, em que o diálogo seja preponderante frente ao fanatismo, em que nós possamos abrigar os irmãos desabrigados, consolar os doentes do corpo e da alma, prover abrigo e família aos órfãos, à idade idosa, buscar orar com muito amor por aqueles que sofrem no umbral. Que possamos buscar alimentar o nosso lar com esse espírito de boa convivência, de empatia, de companheirismo. Que possamos envolver a nossa nação e o mundo para que a política, para que as figuras públicas, para que as ideologias diversas possam olhar mais o todo, possam buscar os seus objetivos em comum, ao invés da gratuita desavença. Rogamos assim para que Jesus acalme o nosso coração, nos dê um passe que vai revigorar as nossas energias, que vai transformar a nossa consciência, elevar os nossos pensamentos. Que o Mestre também toque esses recipientes com água que preparamos, fluidificando, fortalecendo, para que nos sirvamos desta ferramenta útil à nossa serenidade interior. E rogamos que Jesus siga nos abençoando, siga nos fortalecendo, para que juntos possamos cada vez mais perto dele estar. E é com o pensamento no Cristo que juntos rogamos. Graças a Deus. Muito obrigado a você por ter nos acompanhado. Rogamos sempre que as nossas singelas palavras, ideias, possam seguir nos aproximando de Jesus e daquilo que nós gostaríamos de ser no amanhã. Vou ficando por aqui, rogando sempre que o Mestre nos abençoe. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!